Prefeitura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. A Rádio Paulo Freire inicia sua emissão em caráter experimental, direto dos estúdios no campus da UFPE. Participe pelas redes sociais e diga de onde você ouve a rádio. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook e interaja com a gente. Eu sou o Wilke Funiú, sou do povo Funiú, parente de nossa amiga querida Carmen Pancararu, Sou antropólogo indígena e militante, de nossa causa indígena, de nossa luta, nosso movimento de resistência. E você, Carmen? Eu sou Carmen, sou Pancararu, sou militante da causa indígena, principalmente pela saúde indígena, pelo controle social e pelo movimento indígena nacional. Quem são os índios hoje no Brasil? Os índios do Brasil somos nós. Somos nós, índios miscigenados, índio negros, índio que tem outras misturas. Somos os índios de recente contato, somos os índios de 520 contatos. Então nós somos a resistência do país e somos os índios brasileiros, independente do estereotipo, independente de qual região eu esteja. O que fala por nós é o nosso sangue, é a nossa cultura, é a nossa tradição. Vivendo em situações de alto contato, em regiões de antiga colonização, como o Nordeste, por exemplo, muitas vezes nós assistimos manifestações de comportamentos discriminatórios em relação aos povos indígenas, sobretudo no Nordeste, e geralmente esses comentários eles se referem a estereótipos, a fenótipos, na busca de um perfil de índio, num tipo de índio essencialista, não é? Numa percepção racial de povos. O que seria esse pensamento essencialista? É a ideia do índio que está vivendo na floresta, do índio encontrado pelos portugueses quando os portugueses aqui chegaram. Essa ideia romântica que ainda perdura na sociedade brasileira de modo geral, nos livros didáticos, mas que isso tem mudado bastante com a participação, dessas comunidades, de lideranças, de educadores, de professores, de profissionais, Eu costumo dizer que os gregos de hoje não são os gregos de 2000 anos atrás. Totalmente, Os povos indígenas também de hoje não são os povos indígenas de 500 anos atrás. Nem nós que vivemos em regiões de antiga colonização, nem aqueles indígenas que estão vivendo na Amazônia, por exemplo, que se articulam, que dialogam com amplos setores da sociedade nacional e internacional. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. De segunda a sexta, ao meio-dia, a Rádio Paulo Freire transmite em caráter experimental. Toda segunda tem Descomplica Dados, caderno de cinema e roda de conversa. Terça tem Cuscuz com Quê e Sessão Kids. Quarta, Repórter Aprendiz e Saúde é o tema. Quinta, Codinome Resistência. E sexta, Ecoideia. Em breve, estreia a programação com os projetos selecionados em nossa chamada pública. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Repórter Aprendiz. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. Eu sou Henrique Jonatas, estudante de jornalismo da UFPE, e estarei com vocês pela próxima hora, nessa quarta-feira, dia 24 de abril de 2019. O Repórter Aprendiz está no ar. E eu sou Roberto Peixoto, também estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que você pode nos acompanhar pela frequência 820 AM, como também pelo streaming da nossa página no Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire para nos encontrar na web.
No Repórter Aprendiz de hoje, você fica bem informado sobre as barreiras, os desafios e os avanços que a comunidade surda enfrenta no Brasil e aqui em Pernambuco. Não é de hoje que a inclusão de pessoas com deficiência auditiva é uma grande questão. E o Brasil é um país que tem avançado na imersão dessas pessoas, mas ainda há um longo caminho a ser trilhado. Para saber mais sobre essa questão, o Repórter Aprendiz recebe a técnica de tradução e interpretação de Libras, Stephanie Saskia. Seja bem-vinda, Stephanie. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço a participação, a oportunidade de falar da comunidade. É muito importante que a gente fale e desconstrua muitos preconceitos e mitos dentro dessa língua. Vamos desconstruir. Então, gente, há aproximadamente 17 anos, no dia 24 de abril de 2002, a lei da língua brasileira de sinais era sancionada. A legislação reconheceu essa língua, que consiste em um conjunto de formas visuais com regras gramaticais próprias, como um meio legal de comunicação e expressão de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Além disso, essa lei estabeleceu que o poder público deve garantir, estimular e apoiar a difusão da Libras como um meio de comunicação efetivo. Ou seja, para promovermos a inclusão dos mais de 9 milhões de surdos e pessoas que têm alguma deficiência auditiva no Brasil, é preciso que políticas públicas incentivem o aprendizado e a difusão da nossa linguagem de sinais. Da nossa língua de sinais, perdão. A gente vai entender já porque essa diferença de língua e linguagem. Isso. Pensando no avanço, né, dessa inclusão, a gente começa perguntando aqui para a nossa convidada, Stephanie, como você avalia o atual cenário de acessibilidade para surdos no nosso país? Então, eu acredito que a acessibilidade para a comunidade surda, ela vem crescendo. O pessoal chama assim, tá dando um boom, né? Justamente porque, por exemplo, a gente já vê muita janela de Libras, que é aquela janela que fica no cantinho da televisão com intérprete, em canais de televisão, em espaços de debate político eleitoral, né, no horário eleitoral político. Alguns programas já convidam intérpretes de Libras para fazer, e a gente precisa colocar, como a lei já vem dizendo, então é obrigatório. À medida que um surdo chega no espaço, esse intérprete deve ser garantido. Então, quanto mais o surdo ocupa espaço na sociedade, quanto mais locais de espaço, mais locais de, como é que eu diria, de participação social efetiva, é necessário que haja acessibilidade. Certo. Stephanie, uma coisa que eu queria entender, esse erro agora que eu fiz no começo do programa, eu falei linguagem de sinais, em vez de falar da língua de sinais. Explica pra gente, então, o que é a língua brasileira de sinais, de por que essa importância de reiterar, de falar em língua, não de falar em linguagem. Então, Roberto, a gente... no começo, né, o preconceito era dizer que a língua de sinais era mímica, era uma reprodução incompleta e que não se era capaz de entender sentimentos profundos como amor, desejo, né, prazer, raiva, ódio e todas as nuances, né? Porque quem ama não ama ou odeia, né? Existem muitas formas de amar, muitas formas de odiar, é um exemplo. E a língua, ela é capaz de traduzir essas questões que são abstratas, a abstração dos conceitos. Então, uma mímica, por exemplo, quando a gente vai naquele jogo de imagem e ação, né? Sim. Você vai tentar fazer uma mímica para descobrir, é quase impossível, é realmente um jogo de adivinhação. Mas com a língua de sinais, não. É uma comunicação realmente direta, com estrutura gramatical complexa e com todas as características que qualquer língua natural tem. A dica que eu dou para o ouvinte, né, porque entender qual é a diferença de língua e linguagem, né, é fazer uma reflexão instrumental, digamos assim. Eu digo linguagem portuguesa, linguagem inglesa, então a gente também não diz linguagem, a gente diz língua portuguesa, língua de sinais. E qual é o maior desafio quando a gente fala da inclusão da pessoa surda no Brasil? Eu acredito que existem muitos desafios, né? Primeiro, é necessário que o surdo, a comunidade surda, se empodere, saiba do seu direito. A gente sabe que a falta de informação faz a gente perder muitos espaços e muitas coisas garantidas por lei. Quando o surdo chega ao espaço, alguns estão abertos à contratação de intérpretes, outros não. A menos que o surdo
empoderado e ciente do seu direito, processe, procure os meios legais de garantir o seu direito. Quando se contrata um intérprete, ainda existe o nível de fluência da tradução e da interpretação. Por exemplo, a gente não vai traduzir da mesma forma numa escola infantil, no ensino médio e nem numa tese de doutorado. Existe do mesmo jeito que na língua portuguesa existe a fluência e a eloquência de acordo com cada nível, a gente também tem isso dentro da língua de sinais. Então, tudo isso é muito sutil, porque se eu tenho uma empresa e eu quero contratar um intérprete, eu estou capacitado para saber se esse intérprete é bom. Teve um caso, né, em outro país que foi mundialmente divulgado, em que não contrataram um intérprete, ficou uma pessoa gesticulando aleatoriamente e foi uma maior confusão. Vocês lembram dessa? Foi uma coletiva de imprensa sobre um furacão, um tornado lá nos Estados Unidos, não foi? Isso, algo desse tipo. E tinham chefes de Estado, veja, mundialmente, eles não sabem o que é um intérprete, o que é um bom intérprete. Então, a gente passa por muitas dificuldades. Além disso, eu faço o curso de Letras Libras aqui na UFPE, e nós somos um curso de licenciatura. Quem é licenciado em português, letras português, ensina português no ensino médio, no Fundamental 2. Nós também deveríamos ensinar Libras no Fundamental 2 e médio. E cadê a lei que garante isso como disciplina? Nós temos no ensino regular disciplina de espanhol, de inglês, de português garantida, mas não tem a de Libras ainda. Então, existe muita coisa ainda para se garantir. Muito bem. A gente já falou aqui bem sobre o intérprete, mas vamos focar mais. Quem é o profissional do intérprete? Qual a importância dele na sociedade? Bom, o tradutor-intérprete, ele tem uma ética profissional, né? Em que na postura dele, ele não pode emitir opinião, aumentar, diminuir ou excluir qualquer informação que tenha sendo dita. Ele é um instrumento de acessibilidade que ele tem que garantir o que a pessoa está dizendo entre dois interlocutores. Eu tenho uma pessoa que se comunica em Libras, outra em português ou em outra língua qualquer, e é necessário fazer essa comunicação. Como é que eu faço isso? Por exemplo, uma barreira é o preconceito religioso. Se eu uso palavrões, aliás, se a pessoa que está falando usa palavrões ou usa algo que não vai de acordo com a minha religião, alguns intérpretes fora da ética, ou que se dizem intérpretes, não querem traduzir. É exatamente o que foi dito, porque a minha religião não permite que eu chame palavrão, por exemplo. Então, isso não está de acordo, porque não é ele quem está falando, é o outro, é a fala do outro, ele precisa passar essa informação. Essa questão que tu comentasse é uma das particularidades que envolvem a questão do intérprete de Libras. Isso. A gente estava comentando antes do programa começar em relação a essas particularidades mesmo da Libras, dessa língua. Por exemplo, a gente sabe que o sinal do mês de fevereiro aqui em Pernambuco, no Nordeste, é um sinal que remete ao carnaval. Agora, quando a gente vai para a região sul, esse sinal que remete ao carnaval não existe. O que existe é um sinal, por exemplo, no mês de setembro, que é comemorado a festa da Farroupilha lá na região sul, no Rio Grande do Sul, tem um sinal que remete a essa festa. Explica pra gente quais são essas particularidades da Libras. Uma das características de qualquer língua natural, né, é justamente a influência social e cultural. As palavras, elas são criadas e formadas de acordo com a cultura do local. Tanto que é muito claro que quando você sai do Nordeste e vai para a região sul do Brasil, você já encontra uma infinidade de palavras diferentes. Na língua de sinais isso também não fica de fora. Aqui em Pernambuco, a cultura, né, do carnaval ela é muito forte. Então o mês de fevereiro é o mesmo sinal do carnaval. Já no sul, né, fevereiro faz referência à letra F. Né? Por iniciar a palavra em fevereiro. Já o mês de setembro, não é isso? O mês de setembro lá é muito típico no sul do país, a festa dos farroupilhas. Então, o mês de setembro lá tem o mesmo sinal da festa dos farrapos. E aqui, nosso mês de setembro é outro sinal, arbitrário. Bem, a gente tem alguns dados aqui, na verdade, uma informação de que não há dados específicos sobre o número total de alunos surdos no Brasil.
Mas, de acordo com o censo escolar mais recente, divulgado no último dia 31 de janeiro pelo Ministério da Educação, o MEC, o número de alunos e alunas com algum tipo de deficiência somaram 1.200.000 em todo o país. Os dados também indicaram que o maior número desses estudantes estão matriculados no ensino fundamental. Stephanie, como você avalia a inclusão de deficientes auditivos nas nossas escolas? Primeiro, eu tenho a ideia de que o primeiro empecilho é que assim que você está dentro da barriga da sua mãe, né, dentro ainda do período gestacional, o primeiro profissional que essa criança entra em contato é com o médico. Então, de acordo com o modelo médico, com a visão médica, ainda a medicina trata as deficiências como um defeito, como algo que deve ser curado, consertado. Já quando essa criança é inserida no meio escolar, a gente já tem outras perspectivas sociais, em que a gente diz, não, esse sujeito ele é capaz de andar, de falar, de se comunicar, de socializar, de trabalhar, de estudar, desde que a sociedade se adapte a ele. Então, veja, leva muito tempo da criança ao nascimento até chegar na escola. Então, eu acredito que já começa com essa primeira barreira. A segunda barreira é que a grande maioria dos surdos nascem em famílias ouvintes. E o modelo social, a gente tem uma valorização da oratória, né? O falar bem é muito valorizado. Então, quando alguém não fala, ele é considerado alguém inferior aos demais. Então, a grande maioria das famílias, elas não podem ser, claro, culpadas por isso, porque é falta de informação. Elas não incentivam seu filho na língua de sinais. Até porque é mais cômodo, né? Não falando mal das famílias, não é esse o ponto. Mas pra gente que já tem uma vida diária muito exaustiva, um filho com qualquer necessidade especial demanda um tempo maior. Que às vezes as famílias não estão emocionalmente preparadas para dar esse tempo. Então aí já começam as dificuldades. Quando chega na escola, existe o bullying, existe a discriminação, existe o próprio surdo rejeitar a língua materna porque ele não enxerga aquilo como uma comunicação efetiva, ele vê da mesma forma que ensinaram a ele, que aquilo é macaquice, que é mímica e que é vergonhoso, gesticular é feio, né? A gente tem muito essa cultura aqui. Então, se gesticular é feio... Apontar é feio. Apontar é feio e a cultura da gente de dizer que quem fala bem, né, consegue atingir espaços sociais, é o que vem prejudicando. É cultural, é social e cultural. A gente precisa, aos poucos, quebrar essa barreira. E um outro ponto que eu foco é na formação dos profissionais. Né? A gente tem um curso de Letras Libras, por exemplo, aqui, que é novo. Faço parte da terceira turma que ainda vai se formar. A primeira turma se formou no último semestre. A segunda turma está no 8º período, eu sou 6º período. Então, a gente tem poucas turmas se formando. Já existe o curso em EAD pelo Brasil. Mas presencial aqui em Pernambuco é muito novo. Então, a gente está caminhando, estamos evoluindo. Existem muitas barreiras, mas eu considero que demos um grande avanço em muitos aspectos. Muito bom. Só para fomentar mais aqui a discussão, o portal Rentalk, né, que é exatamente aquele aplicativo, né, do Hugo, né, que faz também a Libras, né, ele faz esse trabalho de tradução. Eles afirmam que 90% das crianças surdas nascem em lares ouvintes, né, que foi isso que Stephanie acabou de nos falar aqui. Já que a gente falou sobre as escolas, qual a importância da presença do profissional intérprete de Libras nas escolas e nas universidades? A gente, dentro da sala de aula, a gente precisa ter um pouco de empatia, né? Não é só você chegar e interpretar a nível formal que aquela criança ou jovem vai compreender o que está sendo dito. É necessário que o intérprete também tenha essa sensibilidade de perceber que o aluno não está desenvolvendo e avisar o professor. Muita gente pega o aluno surdo e joga na responsabilidade do intérprete. Não é responsabilidade do intérprete alfabetizar, ensinar ou preparar materiais didáticos. Mas é responsabilidade do intérprete, por exemplo, avisar o professor como aquele aluno aprende, como é a cultura dele, o que é que pode acontecer, né? Como é que ele pode melhorar. Por exemplo, a gente sabe que o surdo é visual. Não adianta você meter um texto no quadro, escrever, ou então teve professor que pega e faz ditado.
Como é que o surdo vai fazer ditado, né? Como é que ele vai participar, interagir dentro dessa aula? Então, o intérprete ele é responsável em orientar o professor, mas é o professor quem deve planejar a sua aula com o auxílio do intérprete. Bem, aproximadamente 70% dos deficientes auditivos que estão matriculados no estado do Sergipe estão atrasados em relação à idade e à série escolar. Isso foi o que concluiu uma pesquisa do Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe, o IPASE. A gente traz esses dados aqui para justamente perguntar para a Stephanie como é que ela avalia essa questão, se esse é só um fenômeno lá do estado de Sergipe ou não. Bom, é meio difícil falar sem eu ter os dados, né? Mas vamos dizer o seguinte, que o método de avaliação no Brasil ele ainda é muito falho, né? Eu acredito que o fracasso escolar tem a ver com a forma como você avalia seu aluno. Você quer pegar uma prova com textos, sem nenhum tipo de imagem, sem nenhum tipo de recurso durante a aula, sem vídeos, sem intérprete de Libras e querer que ele tenha condições de competir com o ouvinte, chega a ser até ser cruel, digamos assim, né? Pode ser não intencional, mas é de forma cruel. Então, assim, é possível que a grande maioria das pessoas com deficiência tenham esse atraso escolar, porque a escola não é interessante. Infelizmente, é difícil dizer isso, mas quem é que gosta de ir para a escola para realmente estudar e prestar atenção? Escola sem inclusão não é interessante para ele. Não é interessante. E os surdos, dentro de uma escola, inclusive, imagine, ninguém fala a língua dele, somente ele. E olhe lá, às vezes nem ele mesmo está alfabetizado na própria língua. Então, assim, não é fácil. É mesmo que te jogar na China, vamos dizer assim, vamos para a China, todo mundo falando mandarim e ninguém fazendo questão de te incluir. Tipo, aprende a minha língua, mas como é que eu vou aprender a tua língua sem estrutura, sem recurso? Então, aí é onde entra aquele modelo social, né? A sociedade é que precisa se adaptar para poder desenvolver e potencializar as habilidades de cada pessoa. E o que é que diferencia a educação inclusiva voltada para o aluno surdo? Os surdos, agora eu vou falar, eu tenho até um receio de dizer isso porque é o local de fala deles, né? No local de fala dos surdos, eles lutam por uma educação bilíngue, uma escola bilíngue. Existem políticas que eles entram, protestos, passeatas, eles defendem muito essa ideia, que significa todo mundo na escola saber língua de sinais, do porteiro até o gestor da escola, entendeu? Então, é você aprender português, matemática, química, física na sua língua materna. Que a gente não aprende matemática em inglês. É o professor falando inglês ensinando matemática pra gente? Não é. Então, é interessante que o surdo seja inserido. É a primeira infância, é a mais importante. Que você falhar na primeira infância vai te deixar uma lacuna muito grande na sua vida de adulto. A gente pode até tentar compensar, mas ainda assim não é a mesma coisa de uma criança que foi bem estimulada na sua língua materna. E como é que funciona, assim, na prática, o trabalho do intérprete dentro da sala de aula? Explica pra gente alguns exemplos. Por exemplo, eu vou citar situações, né? Aconteceu isso do professor fazer um questionário ditando, primeira questão, o que é isso, isso e isso? Letra A, letra B, letra C. O intérprete estava traduzindo o que ele estava, mas o surdo não estava alfabetizado em português. Ele não ia saber nunca transcrever aquele texto. Uma outra situação é na matemática, por exemplo. É necessário que o intérprete esteja colado com o professor. Porque fecha o olho e escute uma aula de matemática. Como é que você vai saber para onde o número foi, onde tem que botar a adição, a subtração, a potência, elevar para onde? É bem impossível. E os professores às vezes se incomodam com isso, infelizmente, porque o intérprete ele é um parceiro, entendeu? Ele não é ali para disputar espaço, mas infelizmente acontece muito isso. Uma outra situação é que, por exemplo, aconteceu isso na escola que eu trabalho, os surdos tirando onda, brincando, porque não é porque a pessoa é surda que ela deixou de ser adolescente e de zoar com o professor, né? Não justificando a atitude deles, eles precisariam de um puxão de orelha, né? Vamos conversar com seus pais. Mas aí ele fez o sinal de provocar, zombar, que é esse aqui. O pessoal que está em casa no...
Uma arminha. É como parecido Parece com uma o arminha. gesto que estão difundindo na política atualmente. Mas isso aqui é provocar, tirar onda, e você vê na expressão facial. Quando ele fez isso, veja, a cultura do surdo é muito diferente da cultura do ouvinte. Quando ele fez isso, o professor interpretou que ele estava ameaçando ele de morte. E assim, não é culpa também do professor, porque imagine se eu acredito, se eu penso que estou sendo ameaçada de morte, eu entraria em parafuso, né? Então foi uma confusão. A gente precisou mediar, porque foi no momento que o intérprete não estava, e veja. Mas aí é o que eu digo, professor, veja, eles são surdos, eles usam as mãos para se comunicar. Se você está em dúvida sobre o que foi dito, chame o intérprete. Não tente mediar a situação sozinho, você não conhece a língua. E ao mesmo tempo, se ele tivesse dito para a gente, aconteceu tal situação, a gente resolveria muito mais simples isso. Ok. Muito bem, agora são 12 horas e 25 minutos. Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que nós fazemos juntos. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio pública da UFPE. E a resistência ela é necessária porque o projeto de construção de nação, o projeto de construção de país, né, não reconheceu, né, a importância da diversidade cultural dos povos indígenas, não somente dos povos indígenas, mas de outras populações quilombolas, populações ribeirinhas, populações afro-brasileiras, né? O projeto de construção da nação, ele é homogeneizador, ele é massificante, buscava isso. Então essas populações, né, têm assumido um posicionamento de resistência, e é um posicionamento necessário frente a essas políticas públicas, porque quando a gente fala sobre esse projeto colonizador, a gente está falando desde o período colonial, imperial e república, as políticas de estados, elas sempre foram construídas não reconhecendo a importância da diversidade étnica, cultural, linguística, das diferenças, né? Esse é o projeto, é o grande projeto de construção do Estado brasileiro. As populações indígenas, os povos indígenas, as populações ribeirinhas, as populações quilombolas mostram uma outra alternativa, de um outro modo de vida, uma outra relação com o território, outra relação com as plantas, com os animais. Tem uma outra percepção de tempo, de espaços. Então a resistência ela se dá sobretudo por isso, e também no campo político. Hoje o movimento indígena ele é muito atuante, o movimento indígena ele é forte, o Estado, o governo sabe da importância, da força desse movimento indígena, e nós estamos aí para a gente poder enfrentar, para a gente poder brigar nesse cenário e dizer nós existimos, temos 500 anos de resistência e vamos permanecer resistindo. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. Estamos de volta com mais uma edição do programa Repórter Aprendiz na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje estamos com uma edição super especial sobre a Lei de Libras e a comunidade surda, em alusão ao Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais. Conosco está a intérprete de Libras e graduanda em Letras Libras pela UFPE, Stephanie Saskia. A Lei de Libras foi sancionada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso há exatos 17 anos. Entretanto, até hoje nós encontramos muitas barreiras na hora de espalhar e popularizar a segunda língua mais falada no Brasil. Por isso, Stephanie, eu te pergunto, qual é a sua opinião sobre a Libras como disciplina escolar obrigatória? Que a gente estava comentando já no primeiro bloco, mas explica pra gente agora de novo, por favor. A Libras, ela como disciplina obrigatória, ela iria, de certa forma, forçar as pessoas, digamos assim, a incluir. Porque, por exemplo, veja que maravilha seria a sociedade em que o surdo ele vai ao médico e ele tem um médico que é bilíngue. E ele vai precisar no supermercado, o caixa do supermercado, gerente do supermercado é bilíngue. Ele vai precisar ir numa farmácia comprar uma medicação, ele é bilíngue. Então, a maior barreira dentro desses espaços, no campo educacional ainda é melhor. Mas na área de saúde é quase que escasso. Ontem uma amiga surda
ela disse para mim que estava precisando marcar uma ginecologista. E como que ela vai no posto de saúde? Como que ela marca o ginecologista? Como que ela diz exatamente onde dói, o que irrita, o que coça, o que, sabe, o que machuca, o que foi? Como que se comunica sem a língua deles? Como eu falei, mímica, desenho, não é língua, não ajuda na comunicação. A imagem, ela é importante, mas ela não ela é uma linguagem, né? A imagem. É necessário que as pessoas sejam bilíngues. Então, as crianças, elas têm uma habilidade muito bacana, né, de não ter preconceitos. A gente é que introduz, a sociedade é que introduz o preconceito. Então, se ela vê desde pequenininha a língua de sinais, ela não vai ter bloqueios. Eu acredito que eu mesma sou apaixonada pela língua de sinais devido a uma vizinha surda. Ela me ensinou, ela me levava ao shopping. Como os deficientes têm a carteirinha para ir passear, e eu era muito pequena, então íamos eu e ela ao shopping, minha mãe deixava a gente ir, veja, uma surda adulta levando uma criança completamente independente dentro da sua língua, e ela me ensinou, e desde então eu descobri. Então a criança, ela tem essa facilidade. Então vai ser muito, muito bom no dia que regularizar isso dentro do ensino. Que massa, você tem um exemplo que mostra como a difusão, né, a inclusão da Libras pode promover a curiosidade e o aprendizado mesmo dessa língua. E a partir de que idade você acha que já pode ser uma boa idade para começar a aprender? O Henrique, desde o nascimento. Nasceu, criancinha, você já pode brincar. A gente, quando tem um bebê ouvinte, a gente faz, cadê o papai? Esconde, tira o rosto, sai do campo de visão da criança e ela fica só ouvindo a sua voz, não é isso? Mas você pode brincar com a mão. Você coloca um objeto, um fantoche, na frente da criança surda, retirou a mão, faz a expressão de oxê, cadê? E aí ela vai ficar procurando aquele objeto que mexia na mão dela, depois que você mostra novamente. Então é a mesma brincadeira de uma outra forma, é estímulo, né? Por exemplo, e os filhos dos surdos? Nascem surdos? Grande maioria deles nascem ouvintes. Então são chamados codas. Os codas são ouvintes, filhos de pais surdos. Eles crescem sinalizando, eles entendem perfeitamente a comunicação dos pais deles. E isso não atrapalha no desenvolvimento social, emocional. Agora, é óbvio que não é a língua materna dele. Como ele é ouvinte, também é necessário ser inserido na cultura ouvinte para que ele aprenda a língua materna. Porque é como se fosse filhos de um país bilíngue, por exemplo, em inglês, português, por exemplo. Mesmo processo, né? Os orientais, né, os japoneses, chineses, eles, dentro da casa deles, apesar de estarem aqui, por exemplo, no Brasil, mas dentro de casa só falam a sua língua materna, que é para poder manter a cultura, o estímulo e não esquecer. E fora, para se comunicar, para sobreviver, que usam a língua predominantemente da região. Então é mais ou menos por aí. Bem, no ano passado, o Oscar de melhor curta-metragem foi para The Silent Child, A Criança Silenciosa. Esse filme relata a história de Libby, uma menina surda que nasceu em uma família de classe média e é a única surda da família e vive totalmente no silêncio e sem comunicação. A família procura a ajuda de um assistente social que traz a língua de sinais para Libby. Através dessa língua, ela pode se comunicar. O filme é uma amostra de algo que acontece com milhares de surdos ao redor do mundo. Famílias que não sabem lidar com os filhos surdos. Por isso, eu queria saber o que é que você diria para as pessoas que não sabem lidar com a surdez de parentes, amigos, vizinhos. Como lidar com esse processo? Isso é bem interessante, porque envolve um monte de mitos, né? Por exemplo, quando a pessoa diz que é surda, você grita, fala mais alto, né? Não é necessário. Você pode falar tranquilamente, de frente. Se você vira as costas, ele não vê a expressão do seu rosto. Então, de frente, pausado, não lentamente, tipo, olha, não é lento, de maneira natural e tranquila. Também tem que saber se esse surdo, ele é alfabetizado em Libras, porque nem todo surdo sabe Libras. Tem surdos que preferem serem oralizados e estar inseridos na cultura ouvinte. Isso a gente deve respeitar. Também, por exemplo, evitar comentários como: nossa, você é tão bonito, você é tão bonita, pena que é surdo. Ou então: nossa, você nem parece que é surdo. Aí a gente se pergunta: e como é a cara do surdo? Né?
Outra coisa que é muito, muito, muito ainda difundido entre a cultura é o tal do surdo-mudo. Não existe essa expressão surdo-mudo mais. A gente não usa. Quem usa essa expressão está fora dos debates da comunidade. A gente diz apenas surdo, porque surdo para eles é uma identidade cultural. A mudez tem a ver com a incapacidade de produzir som. Mas o aparelho vocal deles é perfeito. Se eles forem estimulados e oralizados com um profissional de fonoaudiologia, eles vão conseguir falar igual a gente. Então, assim, para que falar se eu me comunico em língua de sinais? Falar, assim, no sentido de produzir som, né, com a boca. Não há o menor significado para isso. Muito bem. E como é que funciona o português para as pessoas surdas do Brasil? Então, português dos surdos é diferente do nosso, né? Se você observar, quem tem conhecimento da língua, artigos não existem, algumas preposições não existem. Não é que elas não existem, é que elas já estão inseridas dentro do sinal. Se eu digo assim, entregar, e eu faço esse movimento, né, do meu corpo para o corpo de outra pessoa que está à minha frente, então esse movimento eu já estou dizendo que eu entrego algo a você. Só num simples movimento, num simples sinal, eu tenho uma frase extensa em português. Então, quando eles vão produzir a escrita deles, é necessário que seja avaliado por um profissional que entenda o que ele quer dizer naquele contexto. Porque não vai ser escrito do mesmo jeito que um ouvinte. Também existem os níveis. Existem surdos que não estão alfabetizados em português, não tem essa obrigatoriedade de saber português. Tem gente que acha que para você desenvolver tem que saber língua portuguesa, ao contrário. A gente só desenvolve através da sua língua materna. Primeiro a sua língua, depois a língua do outro. A gente é obrigado a aprender inglês, né? A gente tem a disciplina, vai passar por esse processo, mas quando a gente fica adulto, a gente decide, eu quero de fato estudar inglês. Não, eu não quero. Mas primeiro é sempre a sua língua materna. E tem surdos que têm um português impecável, porque aí depende do tipo de estímulo, da habilidade. Tem gente que não tem habilidade para outras línguas. Tem gente que aprende 7 línguas diferentes. Então, assim, os surdos também têm isso. Tem surdo que gosta de aprender outras línguas e tem surdo que não. Eu prefiro ficar na minha, não entendo essa língua. Minha área é cinema, computação, informática, geografia, história. Não tenho nada a ver com línguas diferentes. Tem alguns que até entendem a expressão labial, né? Quando a gente fala e eles reconhecem. Os que conseguem fazer, a gente chama de leitura labial, né? Os que conseguem fazer isso foram os que foram oralizados. Os surdos que não foram oralizados não vão ter. Tudo é estímulo. Por exemplo, se eu estimulei meu filho a ser oralizado, ele oraliza. Se eu estimulei meu filho em língua de sinais, ele é fluente em língua de sinais. Se eu estimulei meu filho a ler, estudar, ler e escrever em português, ele vai ler e escrever em português. Então tudo é estímulo. Se eu estimular ele a falar, ele vai falar. Então agora, quais caminhos a gente deve tomar, é a família quem decide. Certo. E como a gente já comentou, hoje se comemora mais um ano da Lei de Libras, a legislação que reconheceu a língua. Mas, somente em 2010, nós tivemos uma regulamentação da profissão do intérprete de Libras. Por isso, eu queria saber qual a importância dessa lei, Stephanie. Explica pra gente. Quando você tem uma lei, você garante curso, né? Antigamente era assim, eu sei Libras porque eu tenho um parente surdo, eu tenho um amigo surdo e eu vou traduzir porque eu entendo ele. Não existia uma ética, uma conduta, uma postura. Por exemplo, essa questão que eu citei antes do palavrão, não tinha uma regra para isso. Como é que você vai estar com a roupa? Qual roupa é adequada? Por exemplo, dentro da ética existe uma postura também sobre a vestimenta e acessórios. Não pode ser interpretado com brincos exagerados, pulseiras, relógios, anéis. O cabelo pode ser solto, você não tem que alisar, prender ou amarrar seu cabelo, mas desde que ele não fique te atrapalhando. Imagina você tirando o cabelo o tempo todo da frente do rosto. Então, se ele faz isso, um penteado que deixe ele mais arrumado. A roupa também, para reconhecer? A roupa influencia, porque se eu estou com a roupa completamente estampada, isso vai atrapalhar a minha visualização, a minha sinalização.
Então, alças, decotes são considerados inadequados, porque por ser visual é necessário que eu tenha. Outra coisa, eu tenho uma pele negra, imagina, eu pele negra com uma roupa marrom no tom da minha pele. Não vai ser claro, não vai ser explícito. Então, depois de uma lei, a gente tem os cursos técnicos, os cursos de formação, a gente tem uma ética a seguir, a gente tem uma postura a ter um comportamento profissional. E como deve ser o comportamento das pessoas na presença de um intérprete? Isso é muito importante. Sabe o que é curioso? Todo mundo quer falar com o intérprete. Mas como é que se fala com o intérprete se ele está trabalhando? Nossa colega aqui da rádio citou um exemplo muito bom, que eu não tinha parado para pensar, o cão-guia. Você não pode interagir com o cão-guia porque ele está ali trabalhando e guiando a pessoa com deficiência visual. Então, a mesma coisa o intérprete. Ele está ali trabalhando, passando informação para o surdo. Outra coisa que as pessoas não percebem é passar na frente do intérprete, né? Tá lá, é visual, minha gente. Se você passa na frente, você causa um bloqueio. Mesmo que por alguns segundos se perde uma sinalização. Outra questão que as pessoas fazem é colocar o intérpretes em ambientes escuros. Tipo, tem um cinema, mas tem que ter uma iluminação mínima para que a gente possa enxergar o intérprete. Dentro do teatro, por exemplo, o intérprete ele tem que estar interagindo com os atores, ele tem que saber o que vai acontecer no espetáculo, não dá para adivinhar. Existem muitos espaços que o intérprete ocupa e a depender do espaço, como eu falei, dentro da sala de aula ele já é mais flexível. Em alguns momentos ele pode ficar estático, de frente ao surdo, em outros momentos ele pode estar ao lado do professor. Então, depende muito. E o professor dizer, não quero você aqui, que você está ocupando o meu espaço. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa forma. E numa palestra também, então num evento, é como a gente vê o revezamento de intérpretes, né? Explica pra gente por que isso acontece. Então, muita gente quer que o intérprete, ele passe o dia inteiro traduzindo de manhã, de tarde e de noite, e que isso é normal, né? Parece que a gente é um robô. Então, é necessário que, a partir de 1 hora de interpretação, haja um revezamento, a depender de cada dupla, pode ser a cada 15 minutos, a cada 20 minutos. Esse revezamento, ele acontece que é justamente para a gente poder ter um descanso, porque as doenças que a gente tem ao longo da profissão são as bursites, as tendinites, né, as ites da vida que envolvem movimento. Exato. Outra questão é que não só envolve movimento, mas envolve um trabalho muito intenso cerebral. Nosso cérebro está constantemente criando, veja, ele escuta, se for do português para Libras, ele escuta, assimila em português, busca na língua de sinais o que é compatível e depois passa para a língua de sinais. Isso é uma fração de segundos. A gente tem aí um tempo médio de delay, vamos chamar de delay de interpretação da fala do ouvinte para a sinalização do intérprete de 3 a 5 segundos. Tipo, tá falando aqui, estou assimilando e traduzindo. É mais ou menos isso. Isso é um exercício mental muito, muito grande. É necessário que haja para garantir a qualidade e a saúde do intérprete. E cada país possui ao menos uma língua de sinais própria. E é comum as pessoas acharem que a Libras ela é uma língua universal, não é isso? Isso. Comenta aí um pouquinho pra gente. Na ideia até seria muito, muito massa se fosse universal, né? Mas não é o que acontece. Se for do ponto de vista da sociolinguística, eles não iam gostar da língua universal, não, porque ia desvalorizar todas as culturas, né? Todos os falares diferentes, todas as formas. Mas o que a gente pode dizer? Que do mesmo jeito... Não, vamos citar um outro exemplo. A gente tem do grupo das línguas orais auditivas, que é ouvir e falar. A gente tem o inglês, o francês, o espanhol, o mandarim, né? Dentro das línguas visuais motoras, né? Que são as línguas de sinais. A gente tem a francesa, a inglesa, a espanhola e a brasileira de sinais. Então, assim, do mesmo jeito que tem nas línguas orais, existe dentro das línguas visuais. Muda um sinal de uma cidade para outra, de um estado para outro, principalmente de um país para outro. Na China, eu garanto a você que a cultura dos surdos de lá é completamente diferente da nossa.
Muito bem, agora são 12 horas e 44 minutos. Estamos na Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio pública da UFPE. Eu sou Carmen, né? Sou pancararu, sou militante da causa indígena, principalmente pela saúde indígena, pelo controle social e pelo movimento indígena nacional. A nossa relação de índio com índio é uma relação pacífica, uma relação amistosa, é uma relação onde a gente não tem esse sentimento, né, de discriminar o outro, né? Tanto que nós nos respeitamos e nós nos tratamos como parente. Independente de eu ser uma índia do Nordeste, né, com meu estereotipo de cabelo afro e tudo, mas eu sou tratada como parente pelo próprio índio marubo, pelo curubo, pelo Yanomami. Eu sou tratada como parente, porque o que entre nós existe respeito. E o que nos afirma cada dia é a nossa luta, né? A nossa história de luta, de resistência, é um diálogo aberto que a gente tem, né? De resistir, né? E a nossa luta é a continuidade dos direitos conquistados, questão territorial, saúde e educação. Nossa luta tem sido, né, árdua, né? E essa resistência se faz necessária por uma questão de respeito aos direitos constitucionais, né, adquiridos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com mais uma edição do programa Repórter Aprendiz na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje estamos com uma edição especial sobre a Lei de Libras e a comunidade surda, em alusão ao Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais. Conosco está a intérprete de Libras e graduanda em Letras Libras pela UFPE, Stephanie Saskia. O Brasil possui cerca de 9 milhões de pessoas surdas. É o que afirma o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Embora a gente sinta que houve um avanço desde a Lei de Libras, que reconheceu a língua de sinais no Brasil, ainda temos dificuldade na popularização da segunda língua mais falada no nosso país. Por isso, eu queria saber, Stephanie, que tu explicasse pra gente quais são as principais conquistas que a comunidade surda já obteve no Brasil. Bom, o primeiro delas, né, é o reconhecimento da sua língua como língua, né? E a gente deixar de lado essa questão de mímica. Segundo, a formalização da profissão do intérprete, né? A gente precisa que a lei garanta esses espaços. Que mais que eu poderia dizer? Culturalmente falando, os surdos, eles precisam avançar. Por exemplo, eu conheço muito surdo que faz licenciatura, pedagogia e agora está fazendo letras libras, mas porque dentro da educação existe uma flexibilidade muito maior para acessibilidade. Mas muitos deles estão insatisfeitos, porque o desejo é fazer, por exemplo, rádio, televisão, é fazer engenharia, arquitetura, medicina, cinema, é fazer curso de turismo. E quando chega nesses cursos, existe um bloqueio muito grande. Então, assim, é aos poucos. Hoje a gente já tem surdos que são formados em engenharia, a gente tem surdos advogados, a gente tem uma surda aqui, Mirella, ela formou-se em Direito, está no mestrado. É muito, 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 muito importante que essas pessoas comecem a ocupar esses lugares. Então tem muita coisa ainda para conseguir. Da importância da presença, não só da presença também, como do aprendizado também do intérprete de Libras, né? Nas escolas, nas universidades, em todos os espaços, na verdade. A coisa maravilhosa é que a gente, nesse século, nessa geração, a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? A gente tem vídeos, a gente tem imagens, então tudo isso facilitou muito a propagação. Coisa que algum tempo atrás, mesmo que se tivesse essa consciência, ficaria mais difícil divulgar. Como a Libras ela é totalmente visual, os vídeos são o melhor suporte para isso, as redes sociais, as mídias. Então isso é também uma vantagem, um grande espaço. Temos youtubers surdos, muito bom isso. Muito bom mesmo.
É bom a gente ver como a Libras está se tornando acessível nos meios digitais. Mas falando sobre os meios digitais, o blog do aplicativo HandTalk afirma que apenas 2% dos sites brasileiros estão acessíveis na língua brasileira de sinais. Por que temos tanta dificuldade para incluir a Libras também nesses meios? Bom, de acordo com a minha experiência, eu diria que as pessoas não colocam a acessibilidade como uma carta logo no início do jogo, sabe? Elas esperam receber um processo, serem cobrados ou exigidos para poder acessibilizar. Porque também existe uma demanda de um investimento. Eu entendo, existe investimento, existe um gasto, existe um custo para fazer as coisas serem acessíveis, para fazer a coisa acontecer. Mas é isso que acontece. Quando essas empresas, elas espontaneamente acessibilizam ou o seu espaço, ou o seu site, ou o seu canal no YouTube, a televisão, é porque já é uma vontade deles, né? Na grande maioria, ou porque sofreram um processo. Então, a gente está nesse... Por isso que a lei é importante. Porque se você não oferecer, eu posso exigir, eu posso te cobrar. Eu tava lembrando aqui que quando a gente tava falando da TV digital, né, da vinda da TV digital pro Brasil, a gente falava muito na questão do intérprete de Libras, que a TV digital ia trazer isso com essa nova tecnologia. Só que a gente sabe que ainda são poucos programas que trazem esse profissional, que trazem essa acessibilidade para os surdos. Aí eu queria saber qual a tua opinião sobre isso, qual a importância dessa acessibilidade na mídia, na televisão. Desenvolvimento humano. Eu acredito que, por exemplo, eu não conheço nenhum ser humano que consiga desenvolver sem interagir. Nós temos aí... tem a mitologia, né, do garoto que foi criado por lobos. E aí, quando ele voltou para a sociedade, ele não se adaptou e morreu. A história, a grosso modo, é essa. Uhum. E foi comprovado e constatado que não havia língua. Ele tinha apenas linguagem, era a linguagem dos lobos. A forma como os lobos se comunicavam era a forma como ele também se comunicava. Então, sem contato social, sem contato com o outro, nós não existimos. A gente só existe na figura do outro, com a interação, com a socialização. Então, é necessário fazer tudo isso por conta do desenvolvimento do sujeito. A gente precisa, né, nossas leis, o nosso governo, a nossa democracia para todos. Sim, quando a gente fala sobre o trabalho do intérprete na televisão, a gente lembra logo da janela que aparece no canto da tela, né, com o intérprete ali interpretando o português para a língua brasileira de sinais. É possível entender bem, mesmo ele naquele espaço pequeno ali no canto da tela? Depende da qualidade da imagem, né? Também depende do suporte que você está usando. Se você tiver na televisão, acredito que da casa da Xuxa, eu garanto que vai ser bem fácil de ver. Agora, se você tiver com um celular pequenininho, talvez dificulte um pouco mais. Também vai depender muito de cada pessoa, né? Tem gente que tem uma dificuldade muito grande em enxergar de perto, mas é possível ter clareza nos sinais. Mas essa clareza vai depender da qualidade da imagem. Se a qualidade da imagem der para ver todos os movimentos, por exemplo, algumas vezes a gente assiste ao vivo no YouTube, né? E quando sinaliza fica aquela coisa, aquele movimento falho, eu não sei como explicar, né? A gente vê um movimento, ele congela a tela e depois já está em outro. Uhum. Então, dependendo da qualidade da imagem, sim, é possível ver claramente tudo que está sendo dito. E como nós podemos promover a inclusão de pessoas surdas na sociedade? Aprendendo língua de sinais. Primeira coisa, se inscreve num curso, se matricula. Quem tem amigos surdos estreita as relações. Lembrando que saber Libras não é ser um profissional da área. Para ser um profissional da área tem que ter um curso específico para isso. E mergulhar, estudar. As pessoas querem aprender, vou agora falar de algumas pessoas de maneira indireta, querem aprender uma língua estrangeira ou uma língua diferente da sua em 6 meses. Não conheço ninguém que aprende assim em 6 meses. Tem que ser muito autodidata, mas por difundir um curso para a grande maioria das pessoas que tem suas limitações, suas dificuldades, não é em 6 meses. Então, por ser uma língua, você tem que estar constantemente estudando.
Eu mesma já sou formada em letras português, tenho educação especial, já fiz técnico, já fiz curso básico, já fiz tanto curso, ainda estou no Letras Libras, e quando acabar o Letras Libras, eu tenho que continuar pesquisando, eu tenho que continuar estudando, porque a língua ela muda, ela se desenvolve rapidamente. Então a gente precisa acompanhar esse processo. Então, aprender Libras é o primeiro caminho, e sabendo que quando você decidir entrar por esse caminho, você não tem que buscar o mais rápido. O mais rápido, ele não tem qualidade e ele não valoriza a cultura. O Repórter Aprendiz ele já está chegando ao fim, mas antes, já que tu fala sobre essa questão do aprendizado, da inclusão, explica pra gente, quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, né? Porque tu é técnica de tradução e interpretação de Libras. Quem quiser saber mais sobre o trabalho pode procurar onde? Então, a gente tem um Instagram, eu e mais 2 amigos, a Valquíria Brandão e o Efraim Canuto. Nós fazemos parte da empresa Avoar, Acessibilidade Comunicacional. No Instagram você encontra pelo @avoar_AC, do jeito nordestino mesmo de falar, AVUA_AC. Lá a gente está produzindo conteúdo para tirar justamente as dúvidas sobre os mitos, sobre da comunidade surda, esclarecer alguns sinais. Por exemplo, a gente também está divulgando pontos turísticos da cidade do Recife, da região metropolitana, porque, por exemplo, os surdos frequentam o Recife Antigo, mas não conhecem a história do Recife Antigo. Frequentam o Alto da Sé Olinda, mas só vê a beleza e não sabe por quê que aquele local foi escolhido para ser construído num tempo determinado da história do Brasil. Então, a gente está com essa preocupação de acessibilizar a informação, cultura, para que eles também possam, digamos, amar essa terra que a gente também já ama bastante. Uhum. Bem, o Repórter Aprendiz recebeu hoje a técnica de tradução e interpretação de Libras, Stephanie Saskia. Stephanie, muito obrigado mais uma vez por ter aceito nosso convite. Eu agradeço a vocês, Roberto e Henrique. Já fiz novos amigos aqui. A gente também, obrigado. Essa transmissão experimental você pode acompanhar pelas nossas redes sociais. Além do streaming no Facebook, você pode assistir todos os nossos programas no nosso canal do YouTube. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire e fique conosco. Eu posso fazer uma propaganda? Desculpa te Pode, interromper. claro. Tá rolando o Festival Ver Ouvindo, para que todo mundo saiba, rola lá no Cinema da Fundação. Bota lá no site e no Google, Festival Ver Ouvindo 2019, vai aparecer o site para que as pessoas possam acompanhar a programação. E o foco do festival é justamente o audiovisual, traduzindo para as pessoas leigas filmes. Como acessibilizar filmes, legendas, janela de Libras, audiodescrição para pessoas cegas. Eu acredito que é realmente interessante fazer parte desse espaço. É um festival totalmente acessível, né? Totalmente acessível. No começo, a idealizadora do festival, Liliana Tavares, ela disse que começou com alguns filmes acessíveis. E hoje, todo o festival é acessível. Já tem 5 anos de festival. Pronto, está divulgado. Então, só procurar por... Festival Ver Ouvindo. Pronto, é isso. Muito bem, faça como Fátima Gomes, uma intérprete de Libras lá de Surubim, que estava conosco hoje durante a live, né? E Diana Albuquerque, interaja com a gente usando o nosso canal, a nossa live do Facebook e também no canal do YouTube. E esse programa foi produzido e apresentado por Henrique Jonatas e Roberto Peixoto, estudantes de jornalismo da UFPE. Nos trabalhos técnicos, Léo Soares. Nas redes sociais, Guilherme Silva. E na supervisão, Catarina Apolônio. Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM, 820 kHz. Uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. O que vocês diriam para nós, sociedade, o que não fazer no Dia do Índio? Ou em qualquer dia, né? Ou em qualquer dia, porque, né? Ajudar a discriminar, a discriminação social, racial.